Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que bem, né? Só para lembrar, o inverno começa agora, acho que dia 21, né? 21 de junho, mas parece que o frio veio um pouquinho antes, lá em maio. Então, o que fazer, né? Parece que o inverno veio com antecedência. Vamos falar um pouquinho também de alguns assuntos que eu vou publicar hoje, tá? O primeiro deles é o jogo do Grêmio que ocorreu às 11 da manhã. Mas que jogo horrível! Só para lembrar alguns pontos aqui que eu vou dizer. O elenco do Grêmio é incrível, tem ótimos jogadores, tá? Parece que o técnico não acerta alguma coisa em certos elementos do jogo. Outro, eu vou falar um pouquinho das estatísticas do jogo, tá? Eu pesquisei pelo Google, tá? Como é que foi o resultado do jogo. E vou falar, então vou deixar anexado embaixo do vídeo a estatística para vocês darem uma olhada bem certinho, porque eu vou falar para vocês. E tecnicamente ali no meio. E também vou citar como é que, em que posição está o Grêmio na tabela, tá? Eu vou colocar os dois pontos. A parte de como foi o jogo, a estatística com o link registrado, tá? E a tabela do Campeonato Brasileiro Série B, para vocês verem bem certinho a posição do Grêmio, porque em alguns momentos o Grêmio tem que tomar muito cuidado. Porque falaram o seguinte, porque que tem que, né, eu vou citar que foi ouvido pela Rádio Gaúcha, tá? A narração foi a Rádio Gaúcha, também vou citar o nome da Rádio Gaúcha embaixo. E também com transmissão, né? Vou citar o nome da Rádio Gaúcha, né? Do grupo da ZH. Eu vou colocar também o link anexado lá no vídeo, tá? Dizendo que tecnicamente tem que secar o jogo de tarde porque pode retirar a posição do Grêmio onde está. Mas vamos para a estatística. Bom, antes de falar um pouquinho da estatística, o jogo terminou Grêmio com Sampaio Correia terminando 2-0, com um gol anulado, tá? Que era para ser, acho que do Campas. Não tenho certeza se era ele, mas o Diego Souza fez os dois gols aos 36 minutos e 77. Aí quando você vai olhar no Twitter, um comentário de uma pessoa em cima do jogo do Grêmio disse o seguinte: a maior parte do jogo eu dormi, eu só acordava, tá? Na hora que a mulher que tava narrando o jogo dizia que era gol. Então, pra você ver como foi horrível o jogo, tá? E isso você vai conferir pelas estatísticas que eu vou dizer agora. Em se tratando de chutes, o Grêmio teve 10, o Sampaio Corrêa teve 11. Em se tratando de chutes a gol, o Grêmio teve 4, o Sampaio Corrêa teve 1. Em se tratando de posse de bola, o Grêmio teve 56 e o Sampaio Corrêa 44. Em passes, o Grêmio teve 413 e o Sampaio Corrêa teve 322. Em se tratando de precisão de passe, o Grêmio teve 80, o Sampaio Corrêa teve 76. Em faltas, o Grêmio teve 22 e o Sampaio Corrêa 17. Em cartões amarelos, o Sampaio Corrêa teve 2 e o Grêmio não teve nenhum. Cartões vermelhos, a mesma coisa, nenhum dos dois receberam cartão vermelho, não teve expulsão nenhuma. Em impedimentos, o Grêmio teve 3, o Sampaio Corrêa teve 1. Em escanteios, o Grêmio teve 3 e o Sampaio Corrêa teve 5. Em se tratando de classificação, o Grêmio assumiu a quarto lugar com 21 pontos, 13 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 11 gols por partida, 4 gols tomados e o saldo de gols número 7. Quando você olha nessa trajetória, parece que o Grêmio tem mais empate do que vitória. Lembrando que eu disse lá no início, o Grêmio tem um excelente elenco, tá? Tem um excelente elenco, tá? Mas parece que o Roger não consegue ali no meio.
né? E outros vocês ficam ouvindo, às vezes, os comentários da torcida pedindo a volta do Renato. E outro agora tem essa notícia falando da volta do Lucas Leiva, né? Que tá circulando nos telejornais esportivos e no jornal onde você vê. Que o Grêmio quer até dezembro de 2023, enquanto que o jogador quer até dezembro de 2024. Parece que não tem uma conotação geral sobre isso, tá? Parece que é uma divergência envolvendo os dois. E o outro entrou ainda na lista de que o Botafogo fez uma proposta para o Lucas Leiva de 700 mil, pelo que eu li no Twitter, nas notícias, porque ainda essa novela não tá terminando nunca, com um contrato de 4 anos. Tem que ser, né? Esse ponto todo ali. Então parece que se o Lucas Leiva é volante, a gente temos que analisar pelo outro fato. O Grêmio já tem bastante volantes. O que o Grêmio precisa é de um lateral esquerdo. Muitos falam que é lateral esquerdo, muitos falam que é lateral direito, ou talvez um armador, um atacante, né, que passe a bola pro Diego Souza, porque é o Diego Souza que faz os gols. É só isso que eu tenho para dizer, porque tecnicamente é só o Diego Souza quem faz os gols mesmo, né? Então, o Grêmio não precisa de mais um volante, ele precisa de talvez um atacante, alguém que vai lá passar a bola pro Diego Souza para ele fazer os gols. Por quê? É só ele que faz o gol. Se tecnicamente o Diego Souza, se outros jogadores fizessem gols, deixa eu tentar encontrar o termo exato aqui. A responsabilidade de fazer os gols não caberia só ao Diego Souza. Deveria caber a outros jogadores também. Mas parece que tudo depende do Diego Souza. Praticamente, esse foi o jogo de hoje, que ocorreu às 11 da manhã pela Rádio Gaúcha, que foi a transmissão. Eu vou deixar o link da Rádio Gaúcha e Gaúcha ZH. E vou colocar os dois links, tanto da classificação quanto da estatística, registrado abaixo também, para você que quiser saber mais um pouquinho do seu time, se você torce, se você não torce pro Grêmio, tá? Mas se você torce para um outro clube que tá disputando a Série B, também saber um pouquinho de como tá o seu time, através da classificação registrados para vocês. Agora tem que ter mais duas notícias que eu quero falar para vocês daqui a pouquinho. Uma que é triste e uma que é do Inter, que jogou no futebol feminino, também que foi transmissão da Band, que eu também vou deixar registrado esses pontos, tá? Já tem vídeos programados em relação à manchete até setembro e eu ainda quero gravar bem mais coisas para vocês ainda. Me esperem, porque cada vez vai estar surgindo novos vídeos ainda para vocês. Então, só para lembrar, tem novos vídeos programados para vocês sobre a manchete da grade de janeiro de 97. Tudo programado, de 2 a 3 vezes por semana, até setembro. Tudo programado, só para lembrar para vocês que querem saber mais sobre a manchete. Esperem pelos próximos 2 vídeos.